vamos meditar na carta aos Romanos, que o apóstolo Paulo escreve, no capítulo 8, e do verso 28 ao verso 30, que diz o seguinte: Sabemos que Deus faz com que todas as coisas concorram para o bem daqueles que o amam, dos que são chamados segundo o seu propósito. Pois os que conheceu por antecipação, também os predestinou para serem conforme a imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre todos os irmãos. E aos que predestinou, a eles também chamou. E aos que chamou, a eles também justificou. E aos que justificou, a eles também glorificou. A maioria das pessoas, elas não vivem com um propósito de vida. A vida para muita gente não tem muito sentido, e alguns até não tem nenhum sentido. Não tem um propósito maior na sua existência. E muitas às vezes ficam se perguntando: por que eu estou aqui? Qual a relevância da vida? Qual o significado da vida? E o que vem depois da morte? Será que a vida é somente aqui? Essas perguntas, elas são importantes, elas são relevantes, e elas sempre chegam na cabeça do ser humano, no coração do ser humano. Quando o apóstolo Paulo ele chegou na grande cidade de Atenas, a cidade de Atenas é a cidade da sabedoria do primeiro século. E no primeiro século, embora o Império Romano fosse o dominante daquele vasto território, o pensamento, a mentalidade das pessoas, a cultura era grega. E o pensamento grego, certamente que foi o pensamento, a cultura grega, foi aquilo que mais influenciou a humanidade. Porque nenhum país teve tantos sábios quanto a Grécia, um pouco antes de Cristo e até no tempo de Cristo. Por exemplo, a matemática, a filosofia, a medicina. E veja que coisa interessante, hoje a medicina ela se preocupa em dar um tratamento completo para o ser humano. Olha o ser humano como um todo. Isso já era o pensamento de Hipócrates, que é considerado o pai da medicina. Platão e Sócrates continuam influenciando as sociedades até hoje. O direito romano é um marco também na história da humanidade, na história, principalmente na história ocidental. Nós podemos dizer, então, que embora as pessoas, por não estudarem, não sabem dessas coisas, mas a época de maior globalização, certamente que foi o primeiro século. Porque o Império Romano, ele havia criado estradas, e essas estradas permitiam com que as pessoas passassem de um país para outro, e esses países todos eram dominados pelo Império Romano. Então aquilo ali era um tempo de andar a cultura, de andar comércio, de realmente de globalização. Nunca teve um tempo de tamanha globalização como o Império Romano no primeiro século. E quando o apóstolo Paulo fala dessas coisas, na sua carta aos Gálatas, no capítulo 4 e no versículo 4, ele chama de a plenitude dos tempos. Evidente que a plenitude dos tempos não está relacionada somente ou ao Império Romano. Mas a plenitude dos tempos é o tempo de Deus. Porque em qualquer tempo que Jesus nascesse, em qualquer era, aquela seria a plenitude dos tempos. Mas certamente que isso facilitou muito a expansão do cristianismo. Porque a globalização, como eu disse para vocês, as informações que não eram virtuais como hoje, mas elas eram pessoais. Pessoas indo e vindo, fechando negócio, fazendo negócio, estudando, se movimentando, isso era uma globalização física. Mas quando o apóstolo Paulo ele chegou naquela bela cidade, naquela grande cidade, a cidade da sabedoria, esse texto nós encontramos descrito no livro de Atos, no capítulo 17,
Diz o texto ali que o apóstolo Paulo, ele fez um tour pela cidade, ele andou pela cidade, conhecendo a cidade, e depois ele vai ao anfiteatro, ao teatro daquela grande cidade, onde se discutiam os temas relevantes, em especial da filosofia. Ele foi convidado a falar para aqueles filósofos ali, os homens sábios da época. E o apóstolo Paulo, a partir do versículo 22 de Atos 17, ele se levanta e diz assim: atenienses, eu tenho visto que vocês, em todos os aspectos, são religiosos, pois, andando pela cidade, observei cuidadosamente os objetos de cultos e encontrei um altar com a inscrição ao Deus desconhecido. Então, o apóstolo Paulo, ele está dizendo, olha, vocês são um povo religioso. Vejam que a religião, ela não separa muitas vezes o homem da sabedoria. O homem sábio, ele também busca a religião. Só que a religião do homem sábio, ela na realidade é mais especulativa. Como muita gente hoje. E esses, a maioria não são sábios, não estudaram, mas eles ficam, onde é que nós vamos? O que acontece depois da morte? Ou, como muita gente hoje se pergunta, por que o sofrimento? Aonde está Deus? Então o apóstolo Paulo, ele diz para aquelas pessoas, aqueles homens sábios ali, ele diz assim, olha, o Deus desconhecido é esse que eu quero falar para vocês. Esse Deus é que criou todas as coisas, e criou os céus e a terra, e tudo que existe. Ele é o Senhor dos céus e da terra. E ele não é servido por mãos humanas. E o apóstolo Paulo, quando chega no versículo 27, ele diz o seguinte, ele não está longe, ele pode ser encontrado. Muitas pessoas adoram a Deus sem conhecer. Ou melhor, acham que estão adorando a Deus sem conhecer. Por isso que adoram objetos, adoram do seu jeito, de certa forma, ou do jeito que foram ensinados. Mas essas especulações, nós podemos pensar que a principal dela é qual o sentido da vida? Qual o propósito da vida? Dentre estas coisas, nós podemos dizer que, certamente, que a maior necessidade do ser humano é ter comunhão com outro ser humano, mas principalmente com Deus. A maior necessidade do ser humano é ser amado. O apóstolo João, na sua primeira carta, no versículo 8 do capítulo 4, ele diz uma coisa, uma definição de Deus que é extraordinária. Ele diz assim, Deus é amor. Deus é amor. Então, a essência de Deus é amor. E o apóstolo Paulo, nessa mesma carta aos Romanos, no capítulo 5 e o versículo 8, ele diz assim, Deus prova o seu amor. Veja que Deus não é um Deus de apenas de falar, mas é um Deus de agir, porque para Deus o amor, ele é ação. O amor faz, o amor não só fala, o amor não é só uma filosofia, mas o amor é uma ação. E o amor de Deus, diferente do amor humano, do amor de muita gente que dizem que amam ou que aquilo é amor, e muitas vezes esse amor é uma paixão passageira. Mas o apóstolo Paulo, quando ele trata a respeito do amor, na sua bela carta aos 1 Coríntios, no capítulo 13, e no versículo 8 ele diz o seguinte, o amor de Deus ele não é momentâneo. O amor verdadeiro ele não é passageiro. Então ele diz assim, o amor nunca termina. Então, o que nós podemos concluir disso aqui? Se João diz que Deus é amor, o apóstolo Paulo em Romanos 5,8 diz que Deus prova o seu amor. E em 1 Coríntios 8, ele diz que o amor nunca termina. Então, a Bíblia afirma que Deus nos ama e ama em todo o tempo e ama para sempre. Deus tem um propósito para o ser humano. E o propósito de Deus para o ser humano é salvar o ser humano. É tirar o ser humano da sua vida de pecaminosidade, da sua vida de perversão, da sua vida de sofrimento e transportá-lo para, como diz o apóstolo Paulo, para o reino da sua luz. Na carta aos Efésios, no capítulo 1, no versículo 4, o apóstolo Paulo diz assim, olha, que Deus nos escolheu em Cristo antes da criação do mundo. Deus decidiu nos amar antes das primeiras palavras da Bíblia, que disse Deus, haja luz e houve luz. Então, antes que Deus falasse, haja luz, em um tempo muito passado,
no passado Deus decidiu nos amar. E que palavras extraordinárias! E que palavras extraordinárias que a Bíblia nos assegura que o amor de Deus é o amor perene, é um amor eterno. Porque o amor humano, ele é condicional. É se, eu amo se, ou então ele é passageiro. E que coisa triste quando nós observamos que muitos filhos, eles são abandonados pelos pais logo depois que nascem. Outros são abandonados um pouquinho maior. E pior ainda são aqueles que são abortados antes mesmo de nascer. Então, aquelas pessoas, elas não são amadas. É por isso que o ser humano, ele tem uma necessidade de ser amado. O apóstolo Paulo, então, no texto que nós lemos, ele diz que Deus faz com que todas as coisas concorram para o bem daqueles que o amam, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. O propósito maior de Deus é salvar o ser humano. Deus tem poder de salvar todas as pessoas. Deus deseja salvar todas as pessoas. O apóstolo Paulo escreve na primeira carta a Timóteo, capítulo 2, versículo 4, que assim diz: Deus deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao conhecimento da verdade. Na carta ao Tito, no capítulo 2, no versículo 11, ele diz o seguinte: a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Veja só, que se a salvação não fosse ofertada a todos os homens, Deus não seria justo. Entretanto, o ser humano, ele tem a liberdade de rejeitar o amor de Deus. Ele tem a liberdade de decidir sobre a sua vida. E isso não é coisa de agora. Sempre foi assim, desde Adão. E o profeta Isaías, no capítulo 65, no versículo 2, aqui digamos assim, que é um lamento de Deus. Deus diz o seguinte: o tempo todo estendi as mãos a um povo obstinado, que anda por seu caminho, e esse caminho não é bom. Ele anda segundo as suas próprias inclinações. Então, mesmo um ser humano rebelde, Deus estende a sua mão. Jesus, ele fala no capítulo 16 e o versículo 8 de João, quando ele já estava próximo de ser preso e depois crucificado, ele diz que uma das finalidades, ou um dos propósitos do Espírito Santo que viria, era convencer o ser humano do seu pecado. Convencer, nós podemos pensar que é um esclarecimento paciente. É um esclarecimento paciente. E Deus não tem prazer quando o ser humano anda pelos seus próprios caminhos, pelos caminhos errados. Porque o apóstolo Paulo, quando ele fala na sua carta aos Romanos também, 1 Coríntios, no capítulo 13, ele diz que o amor sofre. Então, se Deus é amor, Deus também sofre quando o ser humano é rebelde, quando o ser humano não quer saber de Deus. Jesus, um dia, ele estava passando em Jerusalém, e quando foi chegando próximo de Jerusalém, ele olha para aquela cidade. Esse texto nós encontramos em Lucas, no capítulo 13, e Jesus diz essas palavras para Jerusalém: Jerusalém, Jerusalém, você que mata os profetas e apedreja os que estes são enviados, quantas vezes eu quis reunir você e seus filhos, assim como uma galinha reúne os seus pintinhos debaixo das suas asas, mas vocês não quiseram. Em um texto mais na frente, no Evangelho de Lucas, no capítulo 19, quando Jesus já chega na cidade e logo depois ele seria preso e crucificado, ele olha para aquela cidade no capítulo 19 de Lucas e diz umas palavras extraordinárias, que ele diz o seguinte, 19, 41 a 44, que diz assim: e quando se aproximou, viu a cidade e chorou por ela. Veja só, a rebeldia do ser humano não alegra o coração de Deus. Então, Deus não tem prazer na morte do ímpio, diz o profeta Ezequiel.
Então, Jesus aqui olhou para aquela cidade dura, aquela cidade que havia rejeitado os seus ensinos, andar pelos caminhos que ele ensinou. Então, Jesus chora por aquela cidade. E diz assim, e disse, se tu conhecesses, ao menos nesse dia, o que te pode trazer a paz, mas agora está encoberto aos teus olhos. O sentido aqui não é que Deus encobriu os olhos daquelas pessoas, mas é que o pecado encobriu os olhos daquelas pessoas e elas não permitiam que a luz do Evangelho, a luz das palavras de Cristo, chegasse aos seus corações. E Jesus então aqui diz uma sentença no versículo 43. Aqui, não entenda que Jesus está espraguejando aquela cidade. Jesus, com seu grande amor, ele não pode ao mesmo tempo chorar e espraguejar, né? O apóstolo Paulo, na carta aos Coríntios, que eu falei para vocês, no capítulo 13, ele diz assim, olha, o amor não se vinga. O amor não se vinga, mas o amor é paciente. Nessa carta também diz. Então ele diz, porque virão dias em que os teus inimigos haverão de te cercar com trincheira por todos os lados, e te sitiar e te atacar, até derrubar a ti e os teus filhos que dentro de ti estiverem. E não deixarão em ti pedra sobre pedra, pois não conheceste o tempo que foste visitado. Jesus aqui está dizendo, vocês estão jogando fora as oportunidades. Vocês estão jogando fora as oportunidades que Deus dá. No capítulo 13, que mencionei aqui, 13, do versículo 34, de Lucas também, Jesus diz assim, olha, vocês apedrejam os profetas, vocês mataram outros, vocês não aceitaram os ensinos. Então vejam que Deus sofre, Cristo sofre e Cristo é Deus. Como eu disse, muitas pessoas vivem sem propósito. E o propósito maior de Deus é salvar o ser humano. No texto lido, primeiramente, Romanos 8, 28 diz assim, sabemos que Deus faz com que todas as coisas concorram para o bem daqueles que o amam, daqueles que foram chamados de acordo ou segundo os seus propósitos. A vida cristã é uma jornada. E a vida cristã é uma jornada que começa aqui e ela segue pela eternidade. A vida cristã também é chamada de um caminho. Foi isso que Jesus falou também. João 14, 6. Eu sou o caminho. Então, a vida para Deus é uma jornada e o caminho é Jesus. Mas o texto diz que Deus faz ou Deus age. Mas como que Deus age? Na carta aos Hebreus, no capítulo 1 e no versículo 14, Deus fala que Jesus, o escritor fala, né, falando por Deus, diz o seguinte, os anjos não são eles espíritos ministradores enviados para servir aqueles que hão de herdar a salvação? Então vejam só que quando o apóstolo diz aqui, o apóstolo Paulo diz que Deus faz com que todas as coisas concorram, Deus então coloca os anjos em ação para ajudar aquelas pessoas, para livrar, para cuidar daquelas pessoas que Deus escolheu. No mesmo capítulo aqui de Romanos 8, e no versículo 26, o apóstolo Paulo escreve da seguinte maneira, o Espírito Santo nos ajuda nas nossas fraquezas, pois não sabemos como orar. Mas o Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. O texto aqui, nós podemos compreender que tem situações tão difíceis da vida e que muitas vezes nós não sabemos nem como orar. Nós não sabemos como pedir. E que coisa extraordinária que o apóstolo Paulo, na sua humildade, ele se coloca aqui, nós não sabemos. Ele não diz assim, vocês não sabem. E o apóstolo Paulo diz assim, olha, eu também não sei. Eu também não sei. Teve um momento da sua vida que ele passou por tantas dificuldades e diz o texto de 1 em Coríntios que ele diz assim, olha, eu roguei para que ele tirasse aquilo de mim que ele chama de espinho na carne. Mas Jesus diz para ele, a minha graça te basta.
E que coisa extraordinária que muitas vezes também nós não sabemos orar. Então, naqueles nossos momentos de dor, de sofrimento, digamos assim, o Espírito Santo chega mais junto de nós. O Espírito Santo chega para nos confortar, para nos alegrar, para nos ajudar. Então, aquilo que o nosso coração sofre é como se o Espírito Santo interpretasse aquilo para Deus, o nosso sofrimento. É claro que Deus sabe, mas nós temos um coração às vezes tão machucado que nós não sabemos como orar. Mas diz que o Espírito Santo nos ajuda nesse momento. Mas o texto também segue, aqui no capítulo 35, e você deve crer isso como o amor de Cristo por nós também, e o amor de Deus por nós, que não é um amor momentâneo ou passageiro, como eu já falei. E o apóstolo Paulo diz assim, olha, versículo 35 de Romanos 8. Quem nos separará do amor de Cristo? Seria a tribulação? Seria a angústia? Ou a perseguição? Ou a fome? Ou a privação? Ou perigo? Ou espada? Veja aqui que coisa interessante. Deus coloca os anjos para nos ajudar. O Espírito Santo nos ajuda nas nossas dificuldades, mas o texto aqui diz que Cristo também não nos abandona nas nossas dificuldades. Seja a dor, seja o sofrimento, seja a tribulação, seja a espada que você pode pensar como morte. E nesses tempos muitas pessoas têm perdido seus queridos, mas mesmo naquele momento ali, assim como Jesus chorou por Lázaro, ele também sente, mas ao mesmo tempo se alegra quando um filho dele parte para receber do Senhor aquelas belas palavras. Muito bom, servo bom e fiel. Ou, numa linguagem nossa, mais humana, seja bem-vindo à sua casa. Que palavras extraordinárias. Então vejam só, Deus age pelos anjos, o Espírito Santo nos ajuda, Jesus também nos ajuda nas nossas fraquezas, porque o verso 34 diz que ele intercede por nós. Romanos, aqui 8:34, o final diz o seguinte, né? Cristo morreu, mas ressuscitou dentre os mortos e está à direita de Deus e também intercede por nós. Entenda o seguinte, o propósito de Deus de nos salvar, Deus movimenta os céus, Deus movimenta os anjos, o Espírito Santo de Deus intercede por nós, Cristo intercede por nós. Por quê? Porque o propósito maior de Deus é nos salvar. Se nós compreendêssemos isso aí, nós teríamos uma maior valoração da nossa vida. Nós daríamos mais valor a essa tão grande salvação, a esse tão grande amor de Deus. Mas Deus não fica só nessas coisas que já seriam extraordinárias. Mas Deus também, ele movimenta governos para nos salvar. Para nos salvar. E que palavras extraordinárias nós encontramos aqui no livro do profeta Isaías, no tempo em que o povo de Israel estava cativo na Babilônia. Então ali o Ciro, o persa, ele vence os babilônios e a Pérsia então passa a ser o grande país daquela época. Mas aí Deus coloca no coração daquele homem que ele deveria libertar o seu povo, porque Deus diz assim, olha, o castigo terminou. E veja que palavras extraordinárias no profeta Isaías, no capítulo 45, que Deus diz assim, assim diz o Senhor a Ciro, o seu ungido, a quem tomo pela mão direita para abater nações e desarmar reis, para abrir diante dele as portas, para que não sejam trancadas. Olha que palavras que Deus diz assim, eu irei diante de ti, e deixarei planos os lugares acidentados, quebrarei as portas de bronze e despedaçarei os ferrolhos de ferro. Eu te darei os tesouros das trevas e as riquezas encobertas, para que saibam que eu sou o Senhor Deus de Israel, que te chamo pelo nome. Versículo 4, 45:4. Por amor de meu servo Jacó e de Israel, vou repetir. Por amor de meu servo Jacó e de Israel, meu escolhido, eu te chamo pelo nome e te concedo o título de honra, embora não me conheças. Vejam só o que o texto diz para nós aqui. Que Deus chama Ciro, que não era nem um de Deus, nem conhece Deus, mas Deus diz, e o versículo começa dizendo que é ungido.
E hoje quantas bobagens nós ouvimos de ungido. E esses dias ouvindo um programa de rádio, né, no carro, e o outro saudando o outro, ungido, que hoje tomou banho no óleo. Isso é uma bobagem. Deus chama também um homem ímpio. Então ser ungido não quer dizer que você foi escolhido por Deus, mas por um propósito. E aqui diz, o versículo 4 termina dizendo o seguinte: ainda que não me conheces. E o versículo 5 também termina dizendo assim: embora não me conheças. Então Deus movimenta governos, Deus movimenta homens que talvez nem serão salvos para os propósitos de Deus. Veja que coisa extraordinária, Deus tem um propósito, por quê? Porque Deus é o Senhor da história. O apóstolo Paulo, escrevendo em Romanos, o capítulo 11 e o versículo 29, ele diz o seguinte: porque os dons e chamados de Deus são irrevogáveis. Ou seja, se Deus tem um propósito de nos salvar, Deus decretou. E quando Deus decreta, ninguém pode mudar aquilo que Deus determinou, aquilo que Deus decretou. Então o propósito de Deus é nos chamar das trevas para a sua luz, como o apóstolo Paulo fala em Colossenses, capítulo 1, e versículo 13, que diz o seguinte: pois ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transformou, nos transportou para o reino do seu Filho amado. Isso quer dizer salvação. Deus nos salva do pecado, Deus nos salva de uma vida de perversão e de depravação e faz com que nós venhamos a ser salvos e termos propósitos de acordo com os propósitos de Deus. A nossa mente pode até não compreender essas ações de Deus. Isso realmente, às vezes nós temos dificuldade de compreender o grande amor de Deus. Porque vejam só, na eternidade passada, antes do universo existir, Deus decidiu: eu vou amar e eu vou salvar. Então, nesse tempo que nós nascemos, nessa era que nós estamos hoje, 2020, Deus coloca, ou muitos de nós entregamos nossa vida a Jesus um pouco antes disso, né? Mas nesta era, o Espírito Santo chega para nós e nos convence dos nossos pecados, da justiça de Deus e do juízo de Deus. E o apóstolo Paulo, ele escrevendo em Romanos, no capítulo 12, no versículo 2, que também nós podemos compreender como sendo a salvação, nós compreendemos que o Espírito Santo nos convence que os propósitos de Deus são melhores, perfeitos e agradáveis. E é por ele que nós devemos andar. Então, quando o Espírito Santo, ele nos convence que nós somos pecadores e que o propósito de Deus é nos salvar, nós entregamos a nossa vida a Jesus e aí nós tomamos aquela decisão, abraçamos aquela forma de viver e vamos viver de acordo com o que é certo, de acordo com a vontade de Deus, que é boa, que é agradável e que é perfeita. Mas o texto de Romanos 8 que nós lemos, ele diz o seguinte também, verso 29. Pois o que conheceu com antecipação, aqui que eu digo, lá na eternidade Deus já nos conheceu e nos amou. Também predestinou, quer dizer, um destino pré, Deus já determinou o destino. E o destino é para serem conforme a imagem do seu Filho. Aí o apóstolo Paulo diz como é que isso aconteceu. Ao que predestinou, chamou. Então chamar é isso. O Espírito Santo chega e nos convence dos nossos pecados. Então, aí ele diz assim, verso 30 que eu estou lendo. E aos que chamou, a eles também justificou. Justificou, aqui é perdoar. Perdoar em Cristo. Deus não nos perdoa por nós, porque nós vamos fazer ou porque nós podemos fazer. Mas Deus atribui a Cristo os nossos pecados e o sofrimento veio sobre Cristo. É isso que ele fala nessa carta aos Romanos, que é uma carta extraordinária, que ele diz o seguinte, aqui é a justificação. Portanto, verso 1, agora não há condenação alguma para os que estão em Cristo Jesus.
porque a lei do Espírito da vida em Cristo te livrou da lei do pecado e da morte. Pois o que era impossível à lei, visto que se achava fraca por causa da carne, entenda pecado, Deus o fez carne, condenando o pecado e enviando seu Filho em semelhança de carne do pecado como sacrifício pelo pecado. Aqui é o seguinte, olha. Vamos compreender de uma forma bem simples isso. Nós não somos mais condenados, nós somos justificados. Por quê? Porque Deus atribuiu a Cristo os nossos pecados, lançou sobre Cristo os nossos pecados e atribuiu a nós a justiça de Cristo. Vamos dar um exemplo assim bem prático. Imagine que você, nesse feriado, você pega a estrada e você vai aqui para algum município próximo da sua cidade. E ali o limite da velocidade é 80 km. E você então andou a 100. Aí vai alguém e paga a sua multa. Só que quando alguém paga essa sua multa, não lhe dá o direito de você ficar andando de novo a 100 ou a 120. Porque a partir do momento em que Cristo imputa na nossa vida, nós vamos andar de acordo com os propósitos de Deus, com aquilo que Deus determina. Então, se o limite é 80 e a multa foi paga, nós vamos agora ser conduzidos por Cristo. Nós vamos andar dentro dos limites da lei. A mesma coisa é a vida cristã. Cristo, ele paga os nossos pecados, não para que a gente continue vivendo no pecado. Porque se a gente continuar vivendo no pecado, nós vamos estar fora dos propósitos de Deus. E a pessoa, quando ela é convencida do seu erro, do seu pecado, e ela entrega a sua vida a Jesus, ali ela começa a ser transformada para ser a imagem do seu Filho. Esse é o propósito de Deus lido no versículo 29, 8:29. Porque os que conheceu por antecipação, também os predestinou para serem conforme a imagem do seu Filho. Talvez você se pergunte, mas se Deus me escolheu, por que eu passo por tantas dificuldades? Por que eu passo por tantas lutas? O apóstolo Paulo, é isso que ele trata no versículo 35, quando ele fala a respeito de que nada poderá nos separar do amor de Cristo. Mas quando ele vai tratando dessas coisas, né, da angústia, da perseguição, do sofrimento, atribulações, dificuldades, carências, necessidades, aí ele diz o seguinte, verso 37, mas em todas essas coisas somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Então veja que no sofrimento nós não somos abandonados por Deus, nós não somos derrotados. O apóstolo Pedro nos ajuda também a compreender um pouquinho esse texto, e ele fala isso na sua primeira carta, no capítulo 1, e no versículo 6 e 7, que ele diz assim, nisso exultai, ou seja, se alegrem, ainda que agora sejam necessariamente afligidos por várias provocações ou provações por um curto período de tempo, mas que a comprovação da vossa fé, mais preciosa que o ouro que perece, embora provado pelo fogo, redunde em louvor, glória e honra na revelação de Cristo. Pedro está dizendo que essas dificuldades, elas são mais preciosas para nós, a nossa fé, nesses tempos de dificuldade, elas são mais preciosas do que o ouro puro, o ouro refinado. Porque são nos sofrimentos, são nas dificuldades que nós compreendemos e que nós entendemos, ou principalmente que nós sentimos a presença maior de Deus. Comecei dizendo que o propósito maior de Deus é salvar o ser humano. E o propósito de salvar o ser humano, nos textos lidos de Romanos, do capítulo 8, do verso 28 ao 30, diz que Deus tem um propósito de nos salvar. E Deus nos chamou antes, o Espírito Santo nos convenceu, e nós aceitamos a morte de Cristo pelos nossos pecados, e nós entregamos a vida a Jesus e passamos a viver como Ele.
E no final do versículo 30 ele diz assim: aos que justificou, ou seja, aos que perdoou, a esse também glorificou. Como eu disse, a vida cristã é uma jornada, é um caminho. E a imagem de Cristo, ela só será completa em nós quando Cristo voltar e o nosso corpo for transformado. Corpo aqui também é mente, pensamentos, todas essas coisas serão transformadas. Será tirado de nós a vontade de pecar e exclusivamente a vontade de servir unicamente, adorar unicamente a Deus. Qual é a imagem de Cristo que será mostrada em nós por completo quando Cristo voltar? É o amor de Cristo, é a compaixão, é a bondade, é a fé, é a misericórdia, mas sobretudo a obediência a Deus. Cristo foi obediente ao Pai. Então, a imagem que será feita em nós, que será restaurada em nós, o apóstolo Paulo falando aos 1 Coríntios, capítulo 15, quando ele fala a respeito do nosso corpo, da revelação, quando Cristo voltar, ele diz, olha, nós temos um corpo natural, semelhante a todos os homens, mas nós teremos um corpo espiritual, semelhante ao Cristo, ao homem celestial, ao Deus celestial. Então nós só seremos completos quando Cristo voltar. A minha palavra final para você. Nesta mensagem nós vimos que Deus chamou você. Deus tem propósito para a sua vida. Deus coloca os anjos para lhe ajudar. O Espírito Santo intercede por você, ajuda você. Cristo Jesus intercede por você, ajuda você. Deus movimenta o governo, Deus movimenta todas as coisas para que você seja salvo. Qual é o resultado disso? Que nós devemos viver pelos propósitos de Deus. Muitas pessoas, elas se achegam a Deus, mas elas se achegam a Deus acanhadas, elas se achegam a Deus com medo. E o apóstolo João, é que eu quero finalizar, na sua primeira carta e no versículo 18, eu peço que você leia esse versículo depois e memorize. Ele diz o seguinte: no amor não há medo. Então nós não devemos ter medo de Deus, devemos servir a Deus com alegria. Servir a Deus com alegria. Pelo contrário, o perfeito amor elimina o medo, pois o medo implica castigo. E quem tem medo não está aperfeiçoado no amor. Se achegue a Deus e viva de acordo com os propósitos de Deus. Porque os propósitos de Deus são melhores e maiores do que os nossos. Que Deus nos abençoe.